Olá, Maila. Muito bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu lembro de ter falado com você ontem, Burn, mas não recordo seu nome direito. Carol, bom dia. Que delícia recebê-las. Bom dia, Pati. Quem não tem nome no IG, gente, vai dando bom dia e coloca seu nome. Bom dia, Marlon. Bom dia, Laísa. Vou pegar um cafezinho, vocês peguem também. Vocês nem acreditam, eu tava ali bem tranquila. Achei, nossa, tenho muito tempo. O tempo voa, né? O tempo é ilusão. Bom dia, Pati. Bom dia. Bom dia, Sinara. Quem está aqui porque colocou despertador? Camila, verdade. Bom dia. Olá, Daura, bom dia. Hoje vamos falar sobre as lições do Espírito Santo. Vamos falar sobre uma delas. Eu acredito que vai dar tempo para falar de uma. Bom dia, bom dia. Bom dia, Letícia. Bom dia, Fábio, Sinara. Quem está acompanhando o Café com Milagre já há um tempo, quem está aqui pela primeira vez, eu vou colocar o tema aqui da nossa live. Episódio 11 hoje. Bom dia, Dani. Café. Nosso episódio 11, gente, como vai, né? Café com Milagres. O que está saindo aí, amor? Tá na câmera. As lições do Espírito Santo. Gente, já vejo quem tá entrando. Tô colocando o tema aqui da live. Tem gente que aparece em cima, né? O meu eu não sei, acho que ainda não liberou essa função. Deixa eu ver aqui. Bom dia, Jonathan. Bom dia, José. Bom dia, Karine. Bom dia, Tati. Sejam muito bem-vindos. De onde vocês são? As minhas alunas do programa eu sei, né? As meninas estão aqui em peso. Muito bom, gurias. Gratidão pela presença de vocês. Valido também cada um que está aqui com comprometimento, né? Domingo, 7 horas, 7, né? Da manhã. Observar os passos que já estamos dando para a mudança que desejamos. Normalmente a gente olha lá na frente, eu quero chegar lá, e horas no meio desse percurso acredita que não está indo, que não está fazendo, mas sim está fazendo. Cada vez que se compromete com algo e realmente realiza, você está fazendo. Então, parabéns a você que se comprometeu e que está aqui comigo. Bom dia, Camila, Josiana. Olha só, o Jonathan é de Cascavel, Paraná. Interessante. Já ouvi falar, tem cachoeira por aí, amigo? Somos exploradores. Júnior, bom dia, Gustavo. Gente, nosso tema da live, baseado neste livro aqui, tá? Se chama O 100, Um Curso em Milagres. Ele é um livro com princípios cristãos. Mas ele não é baseado em nenhuma religião, não é dentro de nenhuma religião, e sim uma linguagem, uma visão espiritual, tá? Por que eu trago ele pra vocês? Porque nele não me faltaram respostas, né? Eu lembro desde criança perguntar pra minha mãe: mãe, eu nasci de você, você nasceu da avó, a avó nasceu da bisa, e de onde a bisa veio? Que era até onde eu sabia, né? E aí essa resposta eu nunca tive. De onde viemos? Quem somos, né? Não viemos de nós mesmos, assim, do princípio.
Isso era desde criança, essa pergunta. Lógico não, porque às vezes eu poderia ter ficado sedenta por essa resposta. Não, eu acabei me conformando em não ter ela. Mas hoje tenho, sou muito feliz e grata por tê-la e poder compartilhar com vocês. Bom dia, Rafa, vizinho. E aí, gente, a gente vem falando de alguns pontos que quem está aqui pela primeira vez, se você não está acompanhando o café, eu vou ressaltar para que você compreenda alguns termos que eu falo, né? Lembrando que palavras são simbólicas, né, gente? Então, assim, é importante que eu explique o significado que Milagres dá a essas palavras para que você compreenda, porque talvez você ouça e tenha um significado diferente para você e aí não faça sentido, né? Maiara, falei com você ontem, bom dia, seja bem-vinda. Ontem, gente, falei com muitas pessoas, nossa, sou muito grata pela interação de vocês, pela troca, abri caixinha de perguntas, muitas pessoas mandaram, foi muito bom. Então vamos lá, Maicon entrou, agora podemos começar. Gente, peguei meu cafezinho, se vocês estiverem aí com o cafezinho de vocês. Vou botar aqui que acho que entra todo... eu acho que eu vou virar o celular para que vocês vejam certinho. Assim vocês estão vendo as escritas invertidas, né? Me confirmem aí. Bom dia, Mila, acho que deve ser Gustavo. Tá virado. Maicon já me disse que tá virado. Então vou tomar mais um golinho de café, porque tá gostoso, tá quentinho. E aí a gente já inicia, já viro aqui pra vocês. Ainda bem que eu tô tomando um cafezinho, aí eu lembro de algumas coisas. Pra quem nunca esteve aqui, a forma que eu me conecto a vocês, como não estou os vendo nos olhos, é através dos coraçõezinhos aqui do lado. Então, se estiver fazendo sentido o que eu vou trazendo aqui, que vocês possam dar corações, que é como se vocês estivessem na minha frente e eu pudesse ver os olhos de vocês e ver, tá fazendo sentido pra eles. Então, meu termômetro, se tá fazendo sentido ou não pra vocês, lembrando que Milagres tem uma visão bem profunda. A primeira vez que eu li, eu não compartilhei, na verdade compartilhei pensamentos, mas não os estudos em si, porque eu precisava internalizar o conhecimento que tem aqui. E por mais que esteja internalizado pra mim, é muito fácil pra mim conversar sobre milagres com o Maicon, por exemplo. Mas trazer pra vocês é bem mais desafiador. Então eu peço que vocês me ajudem com esse termômetro aí, porque se não estiver fazendo sentido, a gente volta algumas casas, entra em outros pontos pra que vocês compreendam, ok? Estão dizendo que tá invertido, eu já viro, tá, gente? Outro recado, se cair ficha, se quebrar crença, se uma ideia que você nunca compreendeu aparecer aqui pra você, coloca a hashtag Milagres. Isso é legal também, porque aí eu sei, tá caindo ficha lá pra ela, pra ele, tá? E agora, recados dados, vamos iniciar. Às 7h17. Sem ser intencional. Eu vou virar aqui, tá, gente? Pera aí. Vou mostrar pra vocês um pouquinho do que eu tô vendo aqui na minha frente. Olha só, que dia lindo, né? Então, vamos lá. Vou tirar a cadeira. Algumas coisas bem básicas. Eu deixei um bilhetinho aqui pro Maicon, pra ele melhorar a letra aqui. A letra dele é mais legal. Pera aí. Vou tirar o bilhetinho. Quem tá entrando agora, seja bem-vindo. Bem-vinda, Thaís. Algumas coisas básicas pra vocês entenderem conforme eu vou falando, tá? Expiação, gente, é um processo de cura, de correção da mente, tá? Então, a expiação é você se auto-observar. Observar os seus pensamentos, os significados que você dá às situações que te acontecem. Enfim, você se observar. Milagre
Milagre é a correção. Por exemplo, observei diante do meu parceiro que no momento de estresse, observei que estou julgando a situação e por isso estou sentindo estresse. Uou! Aí eu consigo olhar para esse estresse e pensar como corrijo. Ah, eu posso pedir perdão. Ou eu posso ressignificar esse julgamento. Aí beleza, então você observa o pensamento e tem o poder de correção, que seria o milagre, tá? E aí, por último, a cura, que é o resultado dessa correção. Então, você se observa, você tem o poder de se corrigir e você tem, então, um resultado diferente, que em milagres ele traz como expiação, milagre, cura. Então, muitas vezes pensamos, Jesus fez milagres. E quando pensamos nisso, pensamos que ele curou as pessoas doentes, né? A cura das pessoas doentes, na verdade, era o resultado. O milagre que Jesus estava fazendo era a correção nos próprios pensamentos deles, entende? Na verdade, ele fez essa correção no próprio pensamento. Então, ele tinha o poder de curar através da sua própria fé a doença de outras pessoas, ok? Então, expiação, milagre, cura é o processo de observar, corrigir e obter um novo resultado, tá bom? Outros termos que já falamos aqui dentro do Café com Milagres: ego e Espírito Santo. Duas vozes que estão na nossa mente, tá? Se você começa a se observar, você... peraí, deixa eu fazer uma coisa melhor. Eu vou parar o celular no tripé, que eu tô meio sem movimento segurando o celular. Peraí, gente. Quem tá entrando agora, que você possa se encontrar aí, peraí. Acho que assim dá. Amor, deixa eu ver se eu fico na frente aqui ou não. Por favor, aqui como eu estou. Ou nem apareço. Deixa eu ver, vai. Mas tem ninguém mais pra cá um pouquinho. Aí que vai aparecer. E o quadro aparece todo? Uhum. Tá. Então, acho que sim, fica mais fácil, né? Eu tava muito... Tá, então, rapidinho. Expiação é se observar. O milagre é corrigir o pensamento que tá te trazendo um sentimento negativo. E a cura é você obter um novo resultado. Normalmente estamos diante de uma situação com o nosso parceiro. Normalmente parceiro, chefe, amigo. Causou um estresse. A mente já começa a criar um pensamento. E aí, quem é esse pensamento? A mente já começa a criar um pensamento de quê? De projeção. A culpa é dele. Por que ele fez isso? Não acredito. Começa a projetar o que tu está sentindo, que é o teu próprio julgamento. Se tu observa isso, tu consegue fazer a correção. E a correção é você escolher o pensamento do Espírito Santo que te diz que o que tu está sentindo não é em relação ao teu fator externo, a pessoa que está ali fazendo alguma coisa, mas sim o teu próprio julgamento sobre a ação daquela pessoa, né? Então, Maicon pode estar aqui estressado, discutindo comigo, e eu começar a projetar nele: mas por que tá estressado assim? Por que tá falando dessa maneira? Pra que se falar desse jeito? Tô julgando a forma que ele está reagindo na minha frente. Ou então eu posso olhar com a voz do Espírito Santo e perceber: opa, tem alguma coisa acontecendo muito errada ali com ele. Como eu posso ajudar? Ele está estressado, o que eu posso fazer? Vou ouvir, entende? A voz do Espírito Santo te mostra que o outro é responsável por ele mesmo e você é responsável por si próprio. E não importa o que o outro esteja fazendo, a sua reação é sua e nada justifica ela, entende? Então ele te traz para esse lado aqui. O que é o ego? Um sistema de pensamento baseado no medo. Como assim, Vanessa? Seu instinto de defesa. Não estaríamos aqui sem o ego. Então, não diga que o ego é mau, não diga que a culpa é do ego, porque é mais um pensamento dele te mantendo nesse lado. E nesse lado você vai ao ataque. Foi uma palavra que eu não coloquei aqui, mas vou colocar agora porque eu falo muito e é importante vocês saberem o significado de ataque. Tá ok, amor? Tinha mudado. Tá. O significado de ataque é o quê? Eu, por exemplo, ver o Maicon estressado e começar a voar em cima dele, né? Então, assim,
se você estivesse vendo essa cena, o Michael que começou, então você diria assim, a Vanessa está certa, a Vanessa está só se defendendo. Não, defesa e ataque são as mesmas coisas, porque eu não preciso me defender. Ele tem um problema, agora se eu me defendo eu tenho outro, entende? Então assim, o medo vai te levar ao ataque. Por quê? Porque é seu sistema de defesa. Se você não tivesse nascido com ele, você, nem eu, nem ninguém aqui nessa experiência humana estaríamos realmente vivos, porque nascemos indefesos. Nascemos indefesos. Passou um bichinho. Nascemos indefesos. Então o que acontece? Precisamos desse sistema para sobreviver, para alertar nossa mãe de que tem alguma coisa que a gente precisa, porque não falamos ainda, né? Então, esse sistema, ele vem com você. Para que você comece a ouvir esse aqui, a partir mais ou menos dos seus 7 anos, que você começa a realmente formar o seu intelecto e perceber que muitas das suas defesas como criança, já como adulto, não são necessárias, né? Então, você começa a usar o seu discernimento para pensar. E aí, aqui, não há defesas, né? No amor não há defesas. Por quê? Porque o amor não ataca. Eu não ataco, eu vejo que ele tá com problema, e ok. E aí, o amor, então, na sua mente, vem como o quê? A parte do Espírito Santo vem como o quê? Como uma certeza, que as lições que a gente vai ver hoje, ela te direciona ao que você tem que fazer. E você só sente, é isso que eu tenho que fazer. Agora, a voz do medo, ela te leva pra dúvida. Ela te leva pra um pensamento do qual você pensa assim, putz, mas se eu fizer isso, fulano vai pensar o quê? E se eu fizer isso, meu marido vai, né, como vai ser? Então, assim, te leva pra dúvida, e da dúvida te leva pro desconforto. Eu botei aqui sofrimento, mas leva também pro sofrimento, né? Porque se você se mantém no medo, você sofre. Então, dúvida e desconforto. É melhor pensar dessa maneira, por quê? Porque é o que realmente diferencia os dois pensamentos. Um te dá uma dor no peito, você pensa, putz, por que eu fiz isso? Ou melhor, tu fica com medo de fazer isso, né? Mas se você não ouve essa voz, aí você acaba fazendo, porque você só ouviu essa. Por mais que você sentiu desconforto, se você não para pra ouvir essa, você acaba fazendo. É aquela coisa que você pensa, como que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Porque você não se permitiu ouvir aqui essa voz que te leva pra certeza. E por que você não se permite? Porque muitas vezes essa voz que te leva pra certeza, ao mesmo tempo essa voz vem e te diz, se você fizer isso, vão te julgar. Vão falar de você. Que vergonha, porque essa voz é a verdade. Muitas vezes a gente não está pronto para viver a verdade. Na verdade, é uma ilusão você não estar pronto, porque a verdade te liberta, somente ela te liberta, né? Só que quando você tá aqui, você acredita que vem pra cá, é correr um risco. Então é só um período transitório, né? Que a gente sente esse medo aqui de vir pra cá, é temporário. Então hoje, gente, fazendo essa prévia, né, amor? Que fala? Fazendo essa prévia para que você entenda esses termos, né? Imagina eu começar a falar aqui e você pensar, o que é Espírito Santo? O que é ego? O que é expiação? O que é ataque? Então ficou claro? Ataque e defesa são a mesma coisa, porque se ele tá atacando, significa que ele tá com problema, mas eu não preciso estar com esse problema também, né? Então vamos lá, hoje vamos para as lições do Espírito Santo. Eu vou pegar aqui o meu livro. Vai fazer de pé? Eu vou fazer sentadinha daí, tudo bem? Sim. Vou sentar de novo, tá, gente? Peraí. Ficou claro pra vocês? Vão respondendo aí pra mim, que como eu não estava olhando pra tela, eu não sei se vocês estão se movimentando, estão falando algo. Enquanto eu baixo aqui, vocês vão se comunicando comigo. Aqui eu arrumo, amor. Aí, não sei se você quer botar no... Uou. Olá, somos 14 pessoas, mais do que quando eu virei essa tela, hein? Muito bom. Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho a luz, gente. Ficou claro? Ficou claro esses termos? Oh, tô verde agora. Aí, amor. Sempre muito claro. Boa, Paty. Gratidão pela tua confirmação. Thaís e Cindy, Eli, bom dia. Não tinha lhe visto aqui antes. Sim. Laila. Camila.
Quem entrou agora, gente, bom dia, tá? Quem entrou enquanto eu estava explicando, muito bom dia. Está fazendo sentido esse conhecimento para você? Lembra da tua amiga que precisa estar aqui? Compartilha com ela. Temos o aviãozinho aqui, porque vamos começar agora, tá? Tudo isso que eu falei agora foi só para que você entenda os termos do nosso Café com Milagres, tá? Baseado no 100. A pergunta da Thaís. Mas se eu não me defender, a pessoa que ataca vai entender... O que ela entenderia? Ela entenderia a sua defesa, no caso? Ela não entenderia nada, ela não entende, ela na verdade ela não tem que entender sobre o que você faz, você tem que se sentir em paz com o que você faz, né? Então assim, o silêncio quando uma pessoa tá te atacando, deixa ela em parafusos. Por quê? Porque quem tá te atacando é o ego, é esse sistema de defesa. E se você se defende também, vocês entram no jogo do ego, fica dois egos brigando. Entende? Agora, se o ego te ataca e você escolhe o Espírito Santo e simplesmente não reage, ele fica em parafuso, porque ele queria manter essa discussão, entende? Então você não dá corda pro ego. O que vai acontecer é que essa pessoa vai brigar sozinha, ou essa pessoa vai ficar ainda tentando te atacar, vai dizer, agora tu fica quieta, agora tu não fala nada. Você mantém o seu Espírito Santo da sua forma, né? Você pode fazer silêncio, você pode sair do ambiente, você pode dizer a essa pessoa, olha só, eu entendo que você não está bem agora, a gente pode conversar depois, né? Você pode usar de tudo que o Espírito Santo te mandar para não entrar nesse jogo do ego e criar um estresse do qual não está em você, né? Está no outro. Então, assim, em algum momento ele pode entender, né? Ele pode entender, com certeza ele vai entender se você manter esse posicionamento diante do ataque, né? Mas você nunca tem que pensar no outro a respeito do que você faz. E isso parece egoísmo. Nossa, eu não vou pensar no outro, como assim? Que egoísta é isso? Não, por quê? Porque a primeira pessoa mais importante da sua vida tem que ser você. Porque quando você pensa em você, você faz as coisas pelo que você acha que te traz conforto no peito. E quando você faz isso, é isso que você tá dando ao outro. Essa vai ser uma das lições que a gente vai falar hoje, tá? Em algum momento, sim, Thaís, isso faz ele parar de atacar, então sim, porque o que acontece? Deixa eu só pegar aqui o livro. O que acontece, Thaís? Se tu tá atacando, se coloca no lugar da pessoa, se tu tá atacando alguém e essa pessoa não te dá corda... Umas perguntas interessantes. Exato, ainda te agradeço. Ela colocou aqui que entendeu. Te agradeço os questionamentos, Thaís, são muito bons, muito boa essa troca. Se coloca sempre no lugar do outro, pensa assim, poxa, eu sou a pessoa que tô atacando, então... Né? Se alguém ficar ali da minha frente e não reagir, uma hora ou outra eu tenho que parar, porque como que eu vou continuar atacando sozinha? E isso se aplica para uma relação entre duas pessoas, uma relação na rede social, por exemplo, né? Acontece alguma coisa, as pessoas, por exemplo, uma separação de alguém famoso, as pessoas vão lá atacar em massa, né? Aí tu pensa assim, mas tá todo mundo fazendo. Mas se você se responsabiliza por você dá um exemplo diferente, você faz a diferença, você faz muita diferença. E a gente vai ver isso aqui hoje, tá? Olha aí, ó, já tá sendo milagres pra Diele. Vamos começar, então. Peraí que eu nem marquei a página. Mas eu sei, mais ou menos. Aqui. Tá, gente, como é um livro muito profundo, eu pego alguns trechos, tá? Que eu me sinto capaz de trazer pra vocês nesse momento. Fiquem atentos, conectados. Deixa eu tentar botar o quadro. Não dá pra botar o quadro. Se tiverem questionamentos, façam como a Thaís. Questionem, tá? Tem um... Ai, que bonitinho, mudou. Inclusive, tem um balãozinho aqui embaixo que é pra mandar perguntas, porque o que acontece? Daqui a pouco vocês ficam comentando, as perguntas se perdem. Então, pode mandar uma pergunta ali que eu abro pra respondê-los depois, tá bom? Vamos lá. As lições do Espírito Santo. Como qualquer bom professor, o Espírito Santo conhece mais do que tu agora, mas só ensina para fazer que sejas igual a ele. Como qualquer bom professor, o Espírito Santo conhece mais do que tu agora, mas só ensina para fazer com que sejas igual a ele. O que acontece, né, gente? A gente vê uma pessoa, por exemplo, que aparentemente é mais desenvolvida,
E a gente cria um pensamento egóico de se achar inferior a essa pessoa, ou de não achar que é capaz de ter o conhecimento que ela tem, mas o conhecimento está em todos nós, né? É questão de acessarmos esse conhecimento. E a gente acessa através dessa voz do Espírito Santo, que nos corrige, que nos leva para a direção do resultado que a gente deseja. E ele sabe mais do que nós, né? Só que ele só usa disso para ensinar a gente para fazer igual a ele. A gente pode fazer igual a ele. É para isso que ele está ali na nossa mente, para nos direcionarmos, para sermos igual a ele, ok? Então, já havias ensinado errado a ti mesmo, tendo acreditado no que não era verdadeiro. Não acreditaste na tua própria perfeição. E aí contradiz muitos profissionais dessa área, né? Porque eles falam assim, porque o que acontece, né, gente? O ego, que é essa parte do medo, né? Ele distorce todas as informações, distorce tudo. Então hoje em dia tem pessoas trazendo assim a mensagem do tipo, eu entendo a boa intenção, lógico, das pessoas, mas elas trazem mensagens do tipo assim, não precisa ser perfeito, porque tem pessoas que estão no medo que distorcem a ideia de perfeição e pensam assim, eu nunca vou ser perfeito, aí vai lá e se inferioria. O ego tá sempre te levando pro chão, tá? E aí o que acontece nessa ideia, aqui ele fala que o nosso erro está justamente em não reconhecer a nossa perfeição. E aí eu te trago que há, 5 anos atrás eu dizia assim, eu errava e eu usava ainda, bem egocêntrica, eu usava ainda, dizia assim, e daí? Eu não sou perfeita mesmo, nem quero ser. Eu tinha uma visão de quem dizia que, tá buscando a perfeição, é uma pessoa, nojenta, ou sei lá, nossa, tá se achando. Não, gente, é porque não reconhecemos a nossa perfeição que nos permitimos sermos imperfeitos. Tá tudo bem eu errar porque eu não sou perfeito. Tu é perfeito, tu só tem que buscar reconhecer a tua perfeição nas tuas imperfeições. Putz, fui imperfeito agora, como eu poderia ter sido perfeito, né? Não como uma cobrança, mas sim como uma direção, para você perceber que sim, na correção, na observação, na correção, você pode se reconhecer cada vez mais perfeito. E é no seu reconhecimento de ser perfeito que você reconhece os teus irmãos como perfeitos também, tá bom? Então vamos lá. Minha mãe entrou aí. Bom dia, mãe. Não acreditar, tá. Iria Deus ensinar-te que tinhas feito uma mente dividida quando ele só conhece a tua mente íntegra? Aqui é realmente a base do ensino. Qual é o propósito de milagres, Jusen? Te levar à unificação da sua mente, né? O que acontece? O ego, essa partezinha do medo, ela é uma parte da mente, né? E aí o que acontece? Quando você está vivendo só nela, nessa necessidade de defesa e ataque, sempre vigilante que alguma coisa ruim pode te acontecer, você não está vivendo a integração dessa mente, você não está entregando essa parte para o Espírito Santo, realmente te trazer a consciência e te dizer, olha só, isso aqui é importante, não vai na ponta do penhasco realmente, ou vai até aqui, porque até ali corre riscos realmente, né, mas não para tudo. Meu irmão tá me atacando, ela tá com inveja de mim, meu marido tá me traindo, ilusões. Então, Deus não iria te ensinar isso, né? Fazendo uma mente que iria Deus ensinar-te que tinhas feito uma mente dividida quando ele só conhece a tua mente íntegra. Então, essa parte que você acredita, você está separado dele. Você está separado dele. Por quê? Porque você está separando a criação. Você está só usando uma parte da criação. Entende? E ele está aguardando com que você retorne para essa entrega, para esse uso total da mente. Vamos lá? Tem alguns termos aqui novos que a gente vai começar a ver hoje. E aí eu vou até tirar meu casaco que já me deu calor. Tem alguns termos novos que a gente vai começar a ver hoje, e aí eu já vou explicando pra vocês aqui no meio, vocês vão ver como é divertida a vida, como as coisas ficam mais leves através dessa visão. Se estiver fazendo sentido, por favor, coloca love aqui pra mim, tá? E aí, vamos lá. Vocês estão preparados? O que Deus sabe é que seus canais de comunicação não estão abertos para ele, de modo que ele não pode transmitir a sua alegria e saber que suas crianças são totalmente alegres. A doação da sua alegria é um processo em andamento, não no tempo, mas na eternidade. A extensão de Deus para fora, embora não a sua completeza, é bloqueada quando a filiação somos nós,
não se comunica com ele como um só. Assim ele pensou, minhas crianças dormem e têm que ser despertadas. Então o que acontece? Minhas crianças dormem e devem ser despertadas. Quando você está vivendo no medo, você está dormindo para a realidade. Isso é uma parte da tua mente, é um sistema de defesa e você está vivendo isso, você está vivendo essa ilusão, entende? O seu papel é entregar essa parte pro todo da sua mente para que Deus te direcione. Mas Deus, por exemplo, eu vivia lá na dor e eu pensava assim, Deus, por que você me deixou aqui? Eu não merecia isso. Ele não tá me ouvindo nesse momento, simplesmente porque ele não vê essas ilusões das quais só eu estou vendo. O que ele sente é que eu não estou em alegria e ele só aguarda o meu retorno para que eu sinta a alegria dele. Então, assim, não adianta você implorar para Deus te tirar do buraco que você se enfiou. Você tem que reconhecer Deus em você, entende? Para que você saia daí. Porque ele está ali e nada muda para ele, porque ele está na eternidade, né? O impacto que tem você não estar conectado a ele é porque você está aqui vivendo um tempo que também é ilusão, né? A gente já vai chegar numa clareza ainda, ó. Tá acontecendo milagres aí. Deus nos vê como crianças, sim, porque somos as crianças dele, entende? Somos as crianças dele, e é aí que quebra essa maldade, essa necessidade de ataque, sabe? Fulano tá me fazendo tal coisa, fulano é mal. Ninguém é mal, gente, só tá perdido num grau maior de medo do que você. A maldade, o resultado, lembra ali? O resultado de uma pessoa negativo é o quanto ela está enfiada no medo, ela tá com medo. E é por isso que ela tem esses resultados, porque as criações dela são de defesa e ataque a todo momento. Então, assim, aquela pessoa que tem resultados horríveis, ela no mínimo é corajosa, porque ela sai fazendo, mesmo com medo, entende? Então, seguimos. Como se pode despertar crianças de maneira mais benigna do que com uma voz gentil que não as assustará, mas apenas lhes lembrará que terminou a noite e veio a luz? Tu não as informas de que os pesadelos que tanto as assustaram não eram reais, porque crianças acreditam em mágica. Meramente, eu até comecei a corrigir o meu uso da palavra mágica, porque eu tenho que coincidir o meu pensamento com o que eu ensino, né? Eu achava que, nossa, é mágico, eu dava isso para coisas boas. Mas aqui ele usa a mágica como a ilusão, né? Então, tu não as informas de que os pesadelos que tanto as assustaram não eram reais, porque crianças acreditam em mágica. Meramente assegura a elas que agora estão a salvo. Então, tu as treinas, nada mais é do que um treino esse livro, tá? Então, tu as treinas para que reconheçam a diferença entre estar dormindo e estar desperto, de forma que compreendam que não precisam ter medo de sonhos. Assim, quando vêm os sonhos maus, por si mesmas chamarão a luz para dispersá-los. Então, diante de um desconforto, eu tô com raiva, eu tô com estresse, eu tô com impaciência, respira e chama a luz para esse pensamento, assumindo de que ele está em você. É um processo inicial de perceber que está em você, nada está fora de você. O que está fora de você são suas próprias criações. As pessoas que se conectam a você estão alinhadas com o seu pensamento. Isso é ressonância, isso é relacionamento. Ninguém está ao lado de alguém que não mereça naquele momento. Não quer dizer que a sua vida está predestinada a um relacionamento fracassado. Não, mas se você está num relacionamento fracassado é porque a sua mente está fracassada. Você está separada do todo, você está criando com medo, né? E você pode começar essa correção e pode ser que você, por exemplo, que essa é a proposta que eu trago dentro do programa Ágape, inclusive temos várias alunas aqui. O que acontece? Essa correção que você assume a responsabilidade de começar a olhar para você pode mudar a outra pessoa, porque mudando a você, você muda o que você entrega. E quando você muda o que você entrega, a outra pessoa é impactada. A forma como a outra pessoa vai receber não está no seu controle. Pode ser que ela receba e pense, nossa, o que ela está fazendo, eu quero ir junto com ela. Nossa, eu preciso descobrir como ela encontrou essa paz, como ela não mais reage aos meus ataques. E aí essa pessoa começa a se transformar e vocês dois têm uma história linda de transformação, que é a minha história e do Maicon, por exemplo. Nós dois nos conectamos por ressonância no medo.
no medo. As nossas criações eram temerosas, ao mesmo tempo Deus traz aqui, as criancinhas dele estavam perdidas e não percebiam que os pesadelos eram ilusões, né? Mas a gente viveu essas ilusões por pelo menos 1 ano e meio, mais ou menos. E aí o que aconteceu? Começa a olhar para si mesma, através do quê? Dor profunda de cada um. Quando eu olho para mim mesma e começo a transformar a mim, eu mudo o resultado externo. Agora, mudar o resultado externo não significa que todas as histórias de relacionamento, você se transformando, vai criar um relacionamento maravilhoso com seu parceiro. Pode ser que você se transformando mostre a ele esse resultado e ele ainda sinta que não é o momento dele. E se não é o momento dele ou dela, eu uso ele porque eu sou mulher, eu sempre me refiro como se fosse eu. Mas se não é o momento dele, não é você quem vai dizer, olha só, você tem que mudar, olha só, você tem que enxergar o que eu estou enxergando. Não. Você vai agradecer a esse relacionamento, porque essa pessoa foi sombra necessária para que você reconhecesse as suas sombras e começasse a se transformar a partir dessa pessoa. E aí você se permite seguir em frente, agradecendo essa pessoa pelas sombras que ela teve, que ela pôde refletir em você. E você segue, a gente tem um apego, que é ego, que é medo, apego nas pessoas. Gente, somos 7 bilhões, amor. Bilhões? Bilhões. Somos 7 bilhões de pessoas nesse mundo. Uma infinidade de possibilidades na sua frente, tanto de pessoas quanto de situações. Porque cada pessoa é um mundo, experiências. E você tá ali num sofrimento apegado, eu não posso perder o quê, caramba? Entende? Vai buscar a tua sanidade, seja ao lado dessa pessoa, seja sem ela, né? E sempre agradeça pelo que essa pessoa tá te trazendo. Porque você conectou a ela. O que ela tá te trazendo é seu. Não quer dizer que o cara que tá ali tendo um comportamento disfuncional comigo tá refletindo exatamente o mesmo comportamento que eu tenho. Não quer dizer isso. Mas quer dizer que a sua forma de lidar com o comportamento dele é o seu aprendizado. Inclusive ontem vocês me trouxeram uma pergunta na caixinha que foi muito bacana. A pessoa perguntou assim: como lidar com alguém indeciso, né? E aí eu trouxe que compreendendo essa pessoa, motivando ela, não é sua obrigação, mas quer lidar com ela, motivando ela, porque eu era essa pessoa indecisa. Ensinei o Michael a me ajudar, né, amor? Motivando ela a tomar pequenas, na verdade o Michael me ajudou pra caramba, motivando ela a tomar pequenas decisões, sabe? Decidir a comida que vai comer, decidir a cor da roupa que vai comprar, porque a pessoa que é indecisa, ela não decide nada mesmo. Motivando ela e observando em você o teu próprio julgamento. O que tu tá sentindo em relação à indecisão dele? Tu tá sentindo impaciência? Então essa é a sua cura em relação à sombra que ele está te trazendo. Então, como você reage em relação ao comportamento do outro é o que você tem que ver. Depois que você vê a cura que existe em você através desse reflexo, é que você tem capacidade de começar a compreender e ajudar o outro, porque antes disso você não consegue, você só julga. Putz, mas é indeciso, mas que saco. Porque a indecisão não é uma fraqueza sua. Mas por você trabalhar, por você tratar a si mesmo com essa mesma intolerância, com essa mesma falta de compreensão, é que você trata o outro. Entende? Então, no momento que você percebe diante da situação, ele está me apresentando esse comportamento, mas o que eu estou sentindo está ligado ao pensamento que eu estou trazendo para essa situação, o julgamento, né? Eu estou julgando isso como ruim, então está me fazendo mal. Então, como eu posso pegar a voz do Espírito Santo aqui para compreender o que eu estou sentindo, ressignificar isso e ainda poder ajudar o meu irmão, porque somos irmãos, né, gente? Ó, #milagres, boa! Boa, pessoal novo aí também, tendo milagres, coisa boa. Vamos seguir, senão eu vou embora no meu pensamento e não volto pro livro. Um professor sábio, olha que incrível isso, gente. Um professor sábio ensina através da aproximação e não pela abstenção. O que é a mulher com ciúmes do cara? Tu não pode fazer isso é errado, que falta de respeito. Tu tá olhando o que é errado e tá se afastando disso, não tá criando a possibilidade de consertar, né? Então, um professor sábio ensina através da aproximação. Eu me aproximo, eu percebo o que tá acontecendo, eu vejo uma forma de resolver isso, tanto pra ele quanto pra mim, primeiramente pra mim, o que eu tô sentindo, né? E não pela abstenção. Não enfatiza o que tem que ser evitado. Não enfatiza o que tem que ser evitado de modo a escapar dos danos,
mas o que precisa ser aprendido para se ter alegria. Então, um professor sábio, ele não enfatiza o que tem que ser evitado, tipo, não vai por ali, não faz isso, não curte a mulher, não, ele não faz isso, mas sim ele mostra o que precisa ser aprendido para se ter alegria. Faz isso, vai por aqui, é dessa forma, esse é o melhor jeito. Isso serve para o ensino das suas crianças, quem tá aqui é a mãe, e também, lógico, para sua aplicação. Aplicação no seu relacionamento, com seu marido, com seu familiar, né? Considera o medo e a confusão que uma criança experimentaria se lhe fosse dito: não faças isso, porque vai te machucar e não estarás a salvo. Mas se em vez disso fizeres aquilo e escapares do dano, estarás a salvo e assim não sentirás medo. Com certeza é melhor usar somente 3 palavras. Faz apenas isso. Então, diga o que fazer. Não foque no que fazer. Talvez você está focando no que fazer porque nem você sabe como fazer ao contrário. Então essa é a sua busca, descobrir a solução e não enfatizar o problema. Não jogar na cara do outro o problema como se você estivesse com a razão e o outro está errado e ele precisa se virar com isso. Se você não está buscando a solução junto, você está errando do mesmo jeito. Porque você está enfatizando aquilo que não é para ser feito. E aí? Eu sei o que não é para fazer, mas eu não sei o que é para fazer e agora? Vou continuar fazendo o que eu não sei. Entende? Diga pra criança, não faz isso. O que ela vai fazer? Ela vai lá e vai fazer. Porque é isso que ela sabe. É isso que tu disse, não importa o não. É aquela ideia, a mente não entende o não. Por que ela não entende o não? Porque sempre vem algo extenso com o não. E o que vem extenso com o não é o que eu sei. E se eu não sei o que é, então eu vou fazer o que eu não sei. Porque alguma coisa eu tenho que fazer. A gente está em movimento, né? Então vamos lá para a primeira lição. Prestem atenção. São 3 lições, tá? E hoje a gente vai falar A, B, são lições profundíssimas. Aí você pensa assim, 3 lições, rapidinho, vamos olhar hoje. Adri, boa tua presença. Letícia, 20 pessoas no café às 7 da manhã. Deus comemora com suas crianças. Boa, gente, muito bom. Parabéns por cada um que está aqui. Que legal. Vamos lá, são 3 lições, são muito profundas. Então, hoje, possivelmente, vamos falar somente de uma, tá? Até porque já tá quase, vai fechar, sei lá, 1 hora de live daqui um pouquinho. A primeira lição é a lição que mais confunde a mente. Pessoas aqui podem até já saber dela, mas o que acontece? A primeira lição é onde a gente mais fica na confusão. Por quê? Porque é o primeiro passo para sair do medo. E quando eu vou sair do medo, o que eu faço? Eu reverto meu pensamento. Porque medo e amor são contrários. Por isso que não faz sentido nenhum quando vocês me mandam, ele me faz isso, me faz aquilo, tudo ruim, mas eu amo ele. Não, isso é ilusão, você está apegado ao sofrimento. Porque acreditem, a gente é viciado no sofrimento. Por quê? Porque sair do sofrimento é reverter o pensamento. Então precisa que você olhe para você, precisa que você passe por toda essa confusão, leva tempo, né? E aí o que acontece? Você pensa assim, putz, não tem como eu sair daqui. E aí você aceita esse estado de medo e de sofrimento. E aí o que acontece? Você acha assim, eu só pego o homem que não presta. Não, você não tira da sua cabeça essa crença. E aí você se conecta a essa pessoa de novo, para que você perceba que tem uma correção a ser feita aí, na sua mente, né? Então vamos lá. Primeira lição. Que legal, o primeiro café da Adri. Boa, seja bem-vinda, que seja o primeiro de muitos. Estamos aqui todos os domingos e agora terças-feiras também às 19h19. Na verdade, sempre estivemos nas terças, mas até então eu tinha feito com convidados e a partir de hoje eu vou fazer sozinha novamente por um tempo. Então, estejam conectados. Primeira lição, para ter, dá tudo a todos. Para ter, dá tudo a todos. Eu vou ler um pouquinho, depois eu falo. Quando o teu corpo, isso é forte, tá? Quando o teu corpo, o teu ego e os teus sonhos se forem, saberás que durarás para sempre. Chega os bichinhos a vir porque eles ficam encabulados com a verdade. A verdade sendo dita. Quando o teu corpo, o teu ego e os teus sonhos se forem, saberás que durará para sempre. É bem forte, tá, gente? Repito. Talvez penses que isso se realize através da morte, mas nada é realizável através da morte.
porque a morte não é nada. Tudo é realizado através da vida, e a vida é da mente e está na mente. O corpo nem vive nem morre, porque não pode conter a ti, que és vida. Se nós compartilhamos a mesma mente, tu pode superar a morte porque eu a superei. Certinho? A morte é uma tentativa de resolver o conflito sem decidir nada. Pessoas que me mandam mensagem querendo tirar a vida. Você não vai resolver a sua vida assim. Mas você pode encarar ela e viver uma vida incrível aqui. Você está além desse corpo. Então você só deixa esse corpo, mas você não deixa de existir. Não tem como, você é eterno. Esse aqui é só uma experiência. Como você quer aproveitá-la? Você pode reverter esse jogo. Quanto mais profundo o buraco ou o poço, mais impulso você tem para subir. Tem pessoas que vêm até mim buscando ajuda, mas elas não têm dor o suficiente para se mover. E aí não adianta, por quê? Porque eu não trabalho a dor. Eu não trabalho o sofrimento, eu trabalho a ação. E se a pessoa não se move, o meu trabalho é em vão, não faz sentido. Então, quanto maior a dor, maior o seu impulso, porque você quer sair dali, tá doendo pra caramba. E eu quero te dizer que você pode sim, você que tá doendo mais ainda, você tem mais motivos pra sair daí, pra decidir sair daí, né? E aqui agora eu tô te dando a primeira lição. Então, a morte é uma tentativa de resolver o conflito sem decidir nada, como qualquer das outras soluções impossíveis que o ego tenta. É o seu ego, é o medo dizendo, olha só, acaba com a tua vida porque vai ser... Não! Essa não vai funcionar. Tá certo que quando você deixa o corpo, depois de um período, e isso aqui baseado em milagres, tá, gente? É uma das certezas que eu só vou ter quando eu viver, e na real já vivi, né, amor? Só não lembro. Né? Só não lembro porque sou eterna, então só estou aqui nessa experiência. E o que acontece, gente? Não resolve. O que acontece? Você observa que você perdeu a chance de experienciar essa experiência que é única. De comer pizza, de beijar, de fazer sexo, de ver o sorriso de uma criança, de sentir o vento. Você não vai mais ter sentimentos, você não vai mais ter emoções. E isso é simplesmente você ver as coisas acontecendo e sentir que você perdeu isso. Por quê? Por que você sente que perde se você acaba com a sua vida? Porque você não criou essa possibilidade mesmo tendo ela nas suas mãos. E esse é o sentimento que fica pra quem se vai dessa forma. Putz, eu poderia, agora eu vou ter que esperar, sei lá, quando eu vou poder ir lá pra de novo. E aí você vai vindo do estágio onde você parou, entendeu? Você vai ter que resolver esses conflitos, porque é a evolução da sua alma. Entende? Então, vamos lá. Trocou a página. Como está sendo receber aí? Coloquem coração pra mim, está fazendo sentido, gente. Não me deixem sozinhas com essa mensagem profunda. Vocês vão entender agora em relação ao corpo. Deus não fez o corpo porque ele pode ser destruído e, portanto, não é do reino. Nada que é de Deus é destruído porque Deus é tudo. Não tem como. O corpo é o símbolo do que tu pensa que és. É a nossa cocriação. O corpo é o símbolo do que tu pensa que és. É com toda a clareza um instrumento de separação e, portanto, não existe. O Espírito Santo, como sempre, toma o que tu fizeste, tu fizeste o corpo, quem sou eu? E traduz um instrumento de aprendizado. Então, mais uma vez, como sempre, ele reinterpreta o que o ego usa como argumento para a separação, como uma demonstração contra isso. Se a mente pode curar o corpo, mas o corpo não pode curar a mente, nesse caso, a mente tem que ser mais forte do que o corpo. E todo milagre demonstra isso. Todo milagre que eu presencio na minha vida, que é a correção do pensamento, eu percebo que a minha mente cura o meu corpo. Vão fechar, 4 anos que eu não fico doente, nem uma gripe. E antes eu vivia doente, com dores e doenças dos quais eu ia no médico e eles não encontravam. Por quê? Criação, nem os médicos encontravam o que eu tava sentindo e doía pra caramba, pontada na barriga. Porque desde criança, como sistema de defesa, eu criei isso pra chamar a atenção. Eu chamava a atenção dos meus pais, depois eu levei isso pro meu relacionamento amoroso, eu chamava a atenção do meu parceiro.
né? Eu tinha um motivo para não ir trabalhar, então eu criei o pensamento da doença. Eu acreditava na doença e a doença permanecia na minha vida. Comecei a me curar, comecei a me observar, não comecei a pensar assim, não vou ficar doente, mas comecei a acreditar na cura. É por isso que eu disse, inclusive ontem recebi uma mensagem de uma menina nas caixinhas de pergunta dizendo, fala sobre ciúmes não sei das quantas. Retroativo, ciúmes retroativo. Eu disse, não sei. Eu não sei porque eu não tô buscando saber de 300 ciúmes. Pra mim é tudo ilusão, entendeu? Tu tem que olhar pra ti e perceber na situação o que tu sente, qual é o pensamento? A mulher é mais bonita? Então, peraí, então tu tá apegada a isso, então vai cuidar de ti. Eu me senti inferior em relação a ela saber fazer algo que eu não sei, então vai treinar isso. Entende? Agora não, eu sou ciumenta e agora eu tenho que explorar qual tipo de ciúmes eu tenho. Entende? Tá tudo bem, é uma forma de trabalho, se existe isso é porque tem gente estudando, que bom, eu valido todas as pessoas que estão buscando ajudar uns aos outros. Isso é olhar a intenção das pessoas, olhar a minha intenção, porque eu também não sou, eu tô buscando reconhecer a minha perfeição, então eu sou falha ainda, né? Só que, gente, a gente perde muito tempo olhando pro problema, e quando olha pro problema aumenta, né? Aumenta. Ser uma única mente tem significado, mas ser um único corpo não tem. Nesse caso, pelas leis da mente, o corpo é sem significado, tá? Então, o que acontece aí nesse mundo egocêntrico? Mulheres puxando de tudo quanto é lado, você vai envelhecer. E como você vai lidar com você a hora que não tiver mais o que puxar? O que você vai fazer quando o seu corpo estiver envelhecendo realmente, você não tiver mais o que fazer em relação a isso? Você não vai conseguir se aceitar, porque você nunca trabalhou o pensamento em relação ao seu corpo, você não se ama, você fica buscando várias formas de modificar o seu corpo para parecer mais bonita, para se achar mais bonita. E você não percebe que você vai se achar mais bonita pelo amor que você tem em relação a você mesmo, o pensamento de amor que você tem sobre você. Uma hora não vai ter o que fazer, o seu corpo vai envelhecer e aí você vai começar a buscar esse amor hoje, ou você vai seguir se puxando, se fazendo tudo. Um dia não vai dar mais pra fazer, e aí como é que você vai ficar? Uma velha ou um velho que não se aceita? Infeliz, amargurado, porque simplesmente não trabalhou a mente sobre o corpo, deixou que o corpo trabalhasse sobre ele? O corpo é sem significado, mas a gente os criou e como tudo que criamos, somos co-criadores, vem o Espírito Santo e usa a nosso favor. Então ele usa o corpo como um meio de comunicação, somente para isso, né? Só que o ego usa como um meio de separação. Então eu vou usar o corpo para ser mais melhor, me sentir superior ao outro, ou me sentir inferior porque não sou tão bonita. Já temos 25. 25 pessoas, gente, boa! E na hora tensa, né? É tenso falar sobre a verdade, porque ela é contraditória à ilusão. É um pensamento totalmente inverso. Mas quem tá aqui está aberto a receber, ergue os braços e aleluia, entende? Porque é outra vida, entende? Lógico que é um processo, você vai começar a identificar isso na prática, sabe? Teu próprio julgamento, o quanto tu tá apegada ao corpo, né? Achando que ele realmente, colocando ele como coisa mais importante que a tua própria mente. Quanto tempo do teu dia tu dedica a desenvolver o teu intelecto? Tu dedica a te observar. Tu faz um exercício diário de olhar pra ti mesmo e pensar como foi o meu dia hoje, o que eu fiz, o que eu posso fazer melhor? Ou tu simplesmente tá buscando a melhor roupa, o melhor procedimento? Onde tu tá investindo o teu tempo e o teu dinheiro? Uma pergunta da Daniela Lima. Não. Mas então, uma questão de repente tu não fazer alguma coisa para te sentir melhor, mais bonita, como tu falaste. Tu pode sim, tá? Tu tem esse corpo, cuidar dele não é só as palavras, mas é te aceitar, é perceber assim, eu aceito meu cabelo, eu cuido do meu cabelo, porque como era o meu pensamento antes, meu cabelo é horrível, meu cabelo é uma juba, se eu deixar ele natural, meu Deus, eu viro um Black Power. Eu falava mal do meu cabelo, eu falava mal da minha pele, e hoje pela manhã eu acordei, agora eu passei um protetor solar, um blushzinho pra dar uma iluminada aqui pra vocês, mas eu acordei, olhei minha pele natural e agradeci
a saúde da minha pele. E eu sei da saúde da minha pele pela água que eu bebo, pelo carinho que eu tenho, pelo cuidado que eu tenho de não dormir com maquiagem, que era uma coisa que antes tanto faz, só importava eu cobrir isso pra parecer maravilhosa com os outros. Se eu fosse dormir com isso, sabendo que isso tá acabando com minha pele, que eu tô deixando coisas tóxicas ali, tanto faz, eu não tava nem aí. Então essa é a diferença. Sim, você pode sim, Dani, buscar cuidar de você também com uma maquiagenzinha às vezes, mas sentir-se bem sem isso. Sabe? Buscar comprar uma roupa que você goste, mas não por necessidade, eu preciso comprar roupa pra me sentir bem, pra elevar a minha... Não, buscar porque você tá cuidando de você, porque você tem um gosto, porque você tem uma persona, entende? Você tem esse corpo aqui pra usar nessa experiência. Você pode sim cuidar dele nesses aspectos físicos, seria, amor? Materiais, né? Não tem nada de errado nisso. No entanto, tem pessoas que vivem pra isso e acham que através disso vão obter as coisas. E quando se dependem do corpo, elas ficam, na verdade, escravas dele. E uma hora essa escravidão, ela ainda acaba, porque tu não vai ter esse corpo assim, jovem e bonitinho pro resto da vida. Uma hora vai acabar, e aí? Como tu vai se sentir? 25 pessoas. Eu sinto que uma parte da pessoa fica presa ao corpo que tinha em um momento da vida que julgava ser feliz. Achando que manter aquele corpo trará a felicidade que ela julgava ter. Exatamente isso. É o Felipe? Uhum. Exatamente isso, Felipe, entende? Imagina como tu vai se tu tá apegado ao corpo, quando o corpo vai mudando e vai mudando, vai ficando flácido, vai criando ruguinhas, é o natural, né? Porque ele não é real, ele se desfaz. E aí, se a pessoa tá apegada ao corpo, ela vai ficar apegada, como bem o Felipe colocou aqui pra gente, naquele momento onde era perfeito. E aí, sofrimento na certa, ego na certa. E aí, o que ela faz? Ela vai viver a vida olhando pras outras que são mais jovens e se inferiorizando, sabe? Pensando, putz, eu já não sou mais assim, nossa, né? E aí, não é o que se faz com o corpo, mas por quê? Medo ou amor. Então vamos seguir, tá, gente? Porque eu ainda nem cheguei no ponto chave da primeira lei. Vocês lembram a lei? Coloca aí pra mim quem lembra a lei. Amor, me dá uma aguinha, por favor. A lei não, a lição, né? A lição. Ontem eu e o Michael ainda confundimos. Quem lembra a primeira lição? Coloca aí, só pra ver se vocês estão ligados. O Michael foi pegar uma água que secou aqui minha boca. Dá calor, eu sou pra falar. Mas estamos aí. – 26 pessoas. Será que chegamos a 30? Eu tenho fé. Vamos lá. O ego... o Espírito Santo que conduz a Deus traduz a comunicação naquilo que é. Do mesmo modo que ele, em última instância, traduz a percepção em conhecimento. Então, o que é a tradução? Ele vê, porque o que acontece? Como o ego é o teu instinto de defesa, ele é importante, tá, gente? Ego é parte da criação de Deus, tá? É parte da mente. No entanto, por ele ser teu instinto de defesa, é a primeira voz que tu ouve. Então, diante de uma situação, sempre vai vir a reação. Sempre vai vir essa defesa. Só que aí, por que a meditação é tão importante? Inclusive, me pedem, sou ansiosa. Tu não é ansiosa, tu está ansiosa, né? E aí, o que eu digo? Meditação. Vai respirar. Tem gente que simplesmente não observa que respira. E se não respirasse, não estaria vivo. Entende? Por quê? Porque a respiração, quando tu faz ela, tu vai criando espaço de tempo entre os teus pensamentos. Quando tu foca na respiração, quando tu pensa, vou respirar, e tu sente a respiração, tu cria espaço. Tu não tá mais pensando nesse momento, tá focando na respiração. Tu muda o foco. E isso te dá a capacidade de, no momento de reação, respirar e pensar. E quando tu dá espaço para pensar além do primeiro pensamento, que é do ego, tu acessa o pensamento do Espírito Santo, entende? Talvez não no momento exato, mas depois você acessa. É sempre um treino para que você consiga reverter um impulso e agir de outra maneira. É um processo. Tem pessoas que são fantásticas, que já conseguem, pode ser o seu caso. Eu errava e depois eu corrigia, né? Porque eu não conseguia conter no momento, mas vai de cada um. Então, ele vem somente, a voz do Espírito Santo só vem para corrigir as distorções e ilusões do ego, né? Tu não perdes o que comunicas. Então, se tu tá comunicando defesa, tu vai temer o ataque,
Porque tu não perde o que tu comunica, tá em ti, entende? Então, o ego usa o corpo para o ataque, para o prazer e para o orgulho. Olha isso, gente. O ego usa o corpo para o ataque, para o prazer e para o orgulho. Quem se identifica com esse sisteminha? Quantas pessoas orgulhosas que não dão o braço a torcer, que não voltam atrás de uma questão mesmo quando percebem que estão erradas? Quantas existem? Eu era uma, bem forte no orgulho. A insanidade dessa percepção faz com que ela seja de fato amedrontadora. Imagina se tu não vai temer uma percepção que preza, usa o teu corpo para atacar, para ter prazer e para ter orgulho. 28 pessoas! Uhul! Ao mesmo tempo... Vamos bater 30. Vamos bater 30. Tá? Então, olha só. O Espírito Santo vê o corpo só como um meio de comunicação, que era algo que eu já até tinha antecipado, né? E como comunicar é compartilhar, ele vem a ser comunhão. Quando a gente vai pela voz do Espírito Santo, a gente faz comunhão, a gente cria laços, a gente cria redes. Oi, Mar? Uma comum união, legal. Comum união. Uhum. Que são mentes unidas no mesmo sistema de pensamento. Temos uma só mente, é isso que precisamos trabalhar. Uma comunidade de união. Comunidade de união. Temos uma só mente. Se cada um trabalhar o acesso a essa mente unificada, vai se unir a outras mentes que já estão nesse processo também. Talvez hoje você pense, meu Deus, mas não tem ninguém ao meu lado. Quando eu e o Mike começamos, não tinha ninguém ao nosso lado. É normal num processo transitório você se sentir sozinho. Porque você tá saindo de um sistema de pensamento do qual antes você acreditava. E se você vivia nesse pensamento, você só tem pessoas que também acreditavam nisso. Se você vivia no medo e no ataque, você só vai ter pessoas que vivem no medo e ataque, porque você se conectou àquilo que você mesmo vivia. Quando você começa a reverter esse pensamento e ir para a voz do Espírito Santo, para unificação da sua mente, vai levar um tempo. Você vai começar muitas vezes a saber, mas ainda não ter pessoas ao seu lado, porque você ainda não integrou esse conhecimento. As pessoas só vão conectar a você por ressonância quando você já estar sendo isso, né? E não precisa estar sendo 100%. Eu não estou 100% dentro dessa ideia, mas trabalho ela diariamente. Quanto mais trabalho, mais pessoas que pensam da mesma maneira eu me conecto. Ou pessoas que desejam, que estão abertas, assim como vocês desejam, estão abertas a se conectarem a essa mente unificada, entende? Então eu vou ler de novo porque ela liga a uma parte muito importante. O Espírito Santo vê o corpo O Espírito Santo vê o corpo só como um meio de comunicação. E como comunicar é compartilhar, ele vem a ser comunhão. Talvez pense que o medo, assim como o amor, pode ser comunicado e, portanto, compartilhado. No entanto, isso não é tão real como pode parecer. Aqueles que comunicam o medo estão promovendo o ataque. E o ataque sempre quebra a comunicação, fazendo com que ela seja impossível. Os egos, de fato, se unem em aliança temporária. Relacionamentos egóicos é temporário, porque chega um momento que fica insuportável. Mas sempre em função, olha só, os egos de fato se unem em uma aliança temporária, mas sempre em função do que cada um pode conseguir separadamente. Então o ego, ele não se une a outra pessoa para construir união, ele se junta. Aí o ego é o quê? Apego. Eu tenho a pessoa, eu não posso perder a pessoa, porque de certa forma, quando essa pessoa que tem medo da perda, justamente ela se juntou, vamos falar assim. Quando é ego, se juntou para quê? Para preencher uma falta dela, uma carência, uma crença de abandono, e aí ela fica ali, eu não posso perder essa pessoa, né? Por quê? Porque ela tem a necessidade dela, egoicamente, de preencher isso. Por que egoica? Porque essa necessidade dela seria preenchida pelo Espírito Santo e ela seria completa, que ela é completa. Ela só não se sente completa porque ela tá vivendo separada dela mesma, em totalidade. E aí, quando ela tá vivendo separada, egoicamente, ela se une a outra pessoa que também tá vivendo separada e os dois ficam projetando a falta um do outro. Só que ninguém supre a falta um do outro. Cada um supre a falta de si mesmo. E quando eu projeto a minha falta no outro, o outro vai projetar a falta nele, isso vai criar conflito, isso vai criar confronto, isso vai criar insatisfação de ambos os lados. Poxa, eu queria que ele me mandasse uma mensagem, mas ele nunca me manda. Manda a mensagem, é tu que quer. Ama. Mas por que tu fica cobrando e não ama? Porque tu tá egóica no relacionamento, tu não tá entregue ao Espírito Santo, tu não tá ali pra se unir à pessoa, tu tá ali pra suprir a tua necessidade. E aí quando tu tá dessa forma, tu cobra a tua necessidade, tu não consegue ver como ter ela.
tu fica exigindo, tu fica cobrando, tu fica implorando, tu fica se submetendo. Entende? O Espírito Santo só comunica o que cada um pode dar a todos, que é a nossa lição. Dar para ter, dá tudo a todos. Então o Espírito Santo só comunica o que cada um pode dar a todos. Ele nunca toma coisa alguma de volta porque quer que tu a conserves. Olha que pensamento, ele nunca toma coisa alguma de voltas porque quer que tu as conserves. Então o que acontece? O ego te traz um pensamento que tu tem que ter do outro. O outro tem que te dar alguma coisa. O Espírito Santo nunca te dá algo do qual tu cobre do outro, porque o que tu dá é o que ele quer que tu conserve. Porque é isso, tu tá dando aquilo que tu desejas para ter, dá tudo a todos. No momento que eu dou o que eu quero, eu não preciso cobrar isso, porque eu tô dando, e quando eu dou, eu já recebo. Recebo de mim, porque está em mim. Isso é meu, e eu estou estendendo. E quando eu estendo, hora ou outro, o outro vai me estender também, porque ele vai aprender comigo, com o que eu tô dando. Então o ego quer que eu, jogue, a culpa é dele. Jogue, eu queria que ele me mandasse mensagem, ele que não me manda. Eu queria que ele postasse uma foto comigo na rede social. Eu cobro e não adianta. Ele fica curtindo a foto das mulheres. Ele fica curtindo foto das mulheres. Você tá vendo a falta de amor que está em você mesmo. Como você pode corrigir isso no seu pensamento para dar aquilo que você deseja e começar a reverter o seu resultado externo através da sua observação que é interna? Como você pode fazer isso? Dá aquilo que deseja para ter, dá tudo a todos. E agora a gente entra 28 pessoas. Quero chegar a 30 para entrar no foco da lição. Na verdade, eu só quero respirar um pouco. Ai, gente, me aquece. Vocês estão vendo que eu já começo a brilhar de... É luz. Não, é suor mesmo. Preciso secar meu bigodinho aqui. É profundo, mas é libertador, né, gente? Claro que agora na prática você vai ver o desafio. Por quê? Porque se você tá vivendo no medo, como eu disse antes, pessoas vivendo no medo ao seu redor. E a sua correção é não julgá-las e ver o seu próprio julgamento em relação a elas, né? Pra você sair disso. O Adri falou que manda pra várias pessoas no direct. Boa, a Adri manda mesmo, porque ela manda pra mim. É verdade, Adri. Tu manda pra mim também. Boa. Façamos como a Adri, enviamos essa live. Nem que seja pra pessoa, 29 pessoas. Quem tá entrando, seja bem-vindo. Façamos como a Adri, compartilhamos, porque às vezes a pessoa vai pegar só um trecho, vai ser impactante, vai fazer ela olhar depois, que fica salvo, né, gente? Às vezes a gente pensa, já tá acabando. E olha só, tem um trecho ainda aqui, ó. Essa parte só, tá? Eu não vou entrar na outra lição, porque vocês viram, vai 1 hora, né? Pelo menos, porque é muito profundo. Isso que eu não leio o livro de cabo a rabo, eu leio trechos, né? Ele nunca toma coisa alguma de volta porque quer que tu a conserves. Portanto, seu ensinamento começa com a lição. Para ter, dá tudo a todos. Esse é um passo, agora fiquem atentos. Esse é um passo muito preliminar e é o único que tens que dar por conta própria. Deus, se você está no ego, Deus não está te vendo, Ele só está sentindo sua falta. Ok? Então, o seu papel é dar o primeiro passo para começar a se conectar a Ele. E nesse passo você realmente está sozinho, porque é você quem escolhe até então estar separado dele. Não porque ele te abandonou, mas porque ele te espera. Ok? Então, para ter, dá tudo a todos. Esse é um passo muito preliminar, o primeiro passo. É o único que tu tens que dar por conta própria. Não é nem mesmo necessário que completes este passo por ti mesmo, mas é necessário que te voltes nessa direção. Então o que acontece? As meninas, 30 pessoas! Boa, gente! Quem tá entrando, seja muito bem-vindo. Tem muita coisa importante pela frente ainda, então concentra, fica comigo e depois assiste o que você perdeu. 31, boa, gente! O que acontece? Para você dar esse primeiro passo, você realmente está sozinho, porque você esteve separado até então. Mas acredite que as meninas do programa Água, por exemplo, elas estão lá dentro.
só de estarem lá dentro, elas já estão direcionando a intenção delas para uma nova direção. E é isso que precisa. Basta você dar um passo para a direção contrária e aí você já está junto com ele. Ele já começa a te guiar, de certa forma, com uma voz mais suavezinha, mais distante, porque precisa o quê? Mais passos nessa direção. Até o momento que você sente ele de forma intensa, presencialmente, de dizendo realmente, vai por aqui. A primeira vez que eu senti de compartilhar o Milagres, eu não tive coragem, eu chorei, porque eu li, me caiu uma baita ficha, eu olhei pro Maicon, comecei a chorar e disse, Deus tá querendo que eu expresse isso, mas eu não consegui, porque eu li e achava muito difícil de ensinar as pessoas aquilo que eu tava lendo. Mas hoje estou aqui, porque eu sabia que em algum momento eu ia estar compartilhando essa visão, tá? Então, depois que você dá o primeiro passo, você simplesmente disse, ok, eu posso olhar para um outro lado. E aí você já está, basta você se voltar para uma nova direção. Tendo escolhido, eu tô adorando esses corações, viu? Tendo escolhido ir por esse caminho, te colocas no comando da jornada, onde tu e somente tu tens que permanecer. Te coloca no comando, não deixa que os fatores externos te mostrem que não é por ali. Os fatores externos só estão te mostrando que você tem muita coisa para corrigir, para seguir por ali. Então te coloca no comando, não culpa os outros pelas tuas reações, elas são tuas. Se responsabiliza por isso, ok? Esse passo pode aparentar exacerbar o conflito ao invés de resolvê-lo, porque é o passo inicial para reverter a tua percepção e virá-la de cabeça para cima. Então o que acontece? Esse passo, quando você começa a dar, você pensa que está aumentando o conflito. E realmente, por quê? Porque você está olhando para ele agora de uma forma que você vai começar a resolvê-lo. Então sim, eu tenho uma frase que eu criei que eu digo assim, as coisas pioram antes de melhorar. Por quê? Porque quando você percebe que pode melhorar, aí que você começa a sair do posto de vítima, de culpado, de coitado e começa a assumir a responsabilidade pelo que você precisa fazer. E você tem uma jornada pela frente nova agora. É como se fosse uma via que se abrisse em dois lados. Um é totalmente contrário. Então, quando você começa a ir pro outro, vai ser muito confuso, porque ora o Espírito Santo tá te dizendo pra ir por aqui, e ora o ego tá querendo te dizer, não, mas se tu for, vão rir da tua cara, né? Como era eu. Eu me privei de falar de milagres porque falava de Deus, né? E eu achava que eu não poderia falar de Deus porque eu sempre zombei disso. Eu sempre ri de quem lia a Bíblia, porque eu achava que eram uns idiotas que ficavam ali. Eu tinha um julgamento sobre isso. E se eu tenho um julgamento sobre isso, eu tenho medo de ser julgada. Entende? Então eu evitei por um tempo falar. Por que eu achava que eu não estava preparada? Justamente por isso. Porque eu ainda não tinha corrigido em mim o meu próprio julgamento, né? E agora que eu corrijo, eu consigo estar aqui. E aí seguimos. Então o que acontece? Fica confuso? Fica, porque é reverso. É totalmente contrário. Mas entenda que a confusão, observe, por isso que eu digo pra vocês, a confusão é um significado, significa, tá? Se você tá buscando ir pra uma nova direção e tá confuso, segue em frente. Olha pra isso. Olha, principalmente, traz pra você sempre, regra, é meu, eu tô sentindo, não interessa o que o ego tá querendo me dizer, que é culpa do outro, eu tô sentindo, se eu tô sentindo, é meu, e se eu tô vivendo esse resultado, eu também tô construindo ele, não é só o outro que tá construindo, independente de ser, nesse momento é o outro quem tá criando, mas eu estou nessa situação, pra quê? Pra quê? Por que eu não estou numa situação diferente? Esse é o teu questionamento, entende? Então, o que acontece? Vira de cabeça. Então é o passo inicial para reverter a tua percepção e virá-la de cabeça para cima. Agora tu tá com a cabeça para baixo, tá? E algumas pessoas... Opa, desculpa. Isso entra em conflito, eu pedindo desculpa para mim mesma. Isso entra em conflito com a percepção invertida que ainda não abandonaste ou não teria sido necessária a mudança de direção. Para pensar, você percebe que não tá bom aí e você começa a querer sair daí. E é reverso, ok? Então, o que acontece? Isso entra em conflito com essa percepção que você tinha, porque é totalmente contrária. Algumas pessoas... e aí, o que acontece? Você ainda tem essa... Por mais que você decide pra lá, a percepção que predomina é essa, da qual você estava vivendo. Então, você tem que ter o quê? Treinar
a sua maturidade para perceber que, poxa, eu não vou sair daqui desse caos da noite pro dia. Se eu levei tantos anos para criar esse caos, eu tenho que me ter amor para mim mesmo, né? Ter paciência comigo mesmo e entender que eu vou levar um tempo para sair daqui. Mas que bom que eu estou vendo que eu posso sair daqui. Mas que bom que eu tô dando um passo. Mas que bom que a cada dia eu tô observando mais e buscando me corrigir. Mas que bom que eu tô errando. Cada erro é uma oportunidade, né? Cada erro é uma oportunidade de você perceber como eu posso fazer diferente. É uma correção. Então, perceba-se no processo, né? E não se cobre pra sair daí assim. Porque você não vai sair daí assim. O processo inicial é o mais difícil, é o mais confuso, é o mais doloroso. Mas não tem dor maior do que você torná-la um sofrimento, que é quando você se agarra a ela, né? A dor está aqui, ao invés de transformar, eu acredito que esse é o karma da minha vida e eu vou viver o sofrimento dela. Isso, você nunca vai sair disso porque você está alimentando a dor com o sofrimento. Então, quando você percebe a dor e se move para a mudança, fique feliz porque em algum momento você vai sair dela. Você já está saindo, mas você vai sair ao ponto de perceber que os seus resultados mudaram. E para isso você precisa persistir nessa direção, ok? Algumas pessoas permanecem nesse ponto durante um longo tempo, experimentando um conflito muito agudo. Então você percebe, você está numa dor profunda. Você percebe que você pode sair daí, mas você começa a sair e você começa a cair no ego de novo, a julgar as pessoas que não entendem o que você está entendendo. O ego é muito malandro, ele é muito inteligente, tá? É uma criação de Deus, não teria como ser diferente. Então, quando você chega nesse estágio, muitas vezes você permanece aí um longo tempo, experimentando um conflito muito agudo. A essa altura, podem tentar aceitar o conflito em vez de dar o próximo passo para a sua resolução. Tendo dado o primeiro passo, porém, serão ajudadas. Lembra que eu te disse? Depois que tu der o primeiro passo, tu não está mais sozinha. Uma vez tendo escolhido, olha isso aqui para finalizar, pega essa frase. Uma vez tendo escolhido o que não podem completar sozinhas, não estão mais sozinhas. O que tu tá criando sozinho. Agora, uma vez que tu não pode mais, uma vez que tu escolhe, uma vez tendo escolhido o que não pode mais completar sozinha, poxa, eu quero ir pra lá, mas eu não posso mais ir sozinha. Eu vou me conectar à Vanessa, eu vou me conectar ao Marcinho, sei lá de onde saiu esse nome. Eu vou me conectar à voz, eu vou ouvir alguém além do que eu tô ouvindo automaticamente. Quando você então percebe que você escolheu algo que você não pode mais completar sozinho, porque egoicamente a gente acha, né? Eu não preciso de ninguém, eu faço as minhas coisas, eu não preciso de ajuda de ninguém, eu faço tudo sozinho. E aí cria todos os sonhos tenebrosos, né? Então, uma vez que tem escolhido o que não pode completar sozinho, então você não está mais sozinha. Gente, esse é o começo da reversão do pensamento. É você perceber que tudo aquilo que você quer, então, que você dê. Para ter, dá tudo a todos. Você quer amor do seu marido? Dê amor para ele. Você quer paciência do seu filho? Dê paciência para ele. Você quer calma? Dê calma. Você quer respeito? Dê respeito. Você quer confiança? Confie. Não confie no outro. É tudo com você, para você e de você. Não é para o outro. É com você, para você e de você. Você faz, você com você mesmo, você percebe, você se corrige, aí você tem o resultado disso e o resultado que você tem, você estende ao outro. Entende? Então esse é o processo de começar a reverter o pensamento que diz que não, que é o outro que não fez, que é o outro que precisa fazer, que é o outro que tá faltando comigo, é o outro que não me fala tal coisa, é o outro que não me dá carinho. A falta que você vê e projeta no outro, para e se coloca no lugar dessa falta. E aí você vai começar a perceber que você tem muito a dar para receber, para ter, né? Então, para ter, dá tudo a todos. Gente, essa foi a primeira lição, ok? Ó, milagres, tapa na cara maravilhoso. É coisa boa receber uns tapinhas de consciência, né? É o tapa no ego. Por isso que é na cara, é no corpo, né? A parte é o que ele usa pra nos levar pra ilusão. Aqui tô pegando um comentário do Felipe: as correções da mente é igualmente a correção do corpo. Você tem uma vida de hábitos nocivos e no primeiro dia comendo salada já quer perder 10 quilos e ter o corpo saudável. Ótima analogia. Exatamente, muito bom. Vamos fazer uma parceria aí, ô Felipe, de analogias.
Então, gente, essa foi a primeira lição. No nosso próximo café de domingo, eu vou manter esse livro aqui em domingos e vou trazer um pouquinho mais do outro, que é as minhas duas bases, que é o Criando União da Eva Pierracos. Então, terça-feira teremos uma live em base, baseada no livro da Eva Pierracos. Tu acha que funciona assim? Funciona, né, amor? Uhum. E aí, no domingo, então, a gente segue para a próxima lição. Qual é o meu pedido para vocês? Anotem essa frase. Para ter, dá tudo a todos. Repitam ela no seu dia. Olhem para ela. Quanto mais eu olho para o que eu devo realmente fazer, para o resultado que eu desejo, mais eu vejo as possibilidades de colocar isso em ação, né? Se eu simplesmente ouço essa live aqui, vou pro meu dia e não me pego mais olhando para o que eu ouvi aqui, não me pego refletindo, o que permanece? O que permanece? O ego, a ilusão. Então eu preciso lembrar a verdade a mim, até que eu reconheça ela e não veja mais do que é ilusão. Eu preciso lembrar dela. Esse é o teu único esforço. Lembrar e no primeiro momento, lembrar para ter dá tudo a todos. No momento que você for cobrar, eu dou, né? Enfim, você vai observando que você pode corrigir. E semana que vem, então, domingo que vem... E eu acho que é interessante pensar, por exemplo, eu tô querendo que ele me dê amor. Então, dá amor. Dá amor. Eu tô querendo que ele eu tô querendo que ele me segurança. compreenda. É. Eu tô querendo que ele me compreenda. Então, busca compreender e mostre a compreensão. Tá? Tudo que tu vê que tá faltando, dá. Exatamente, o Adri tá colocando aqui para ter dá tudo a todos, nossa primeira lição. Se vocês quiserem compartilhar essa live, eu vou parar bonitinha agora, peraí. E vou dar um sorriso. E aí vocês podem printar. E postar no Stories e marcar. E aí vocês podem marcar e colocar essa frase para as pessoas ficarem pensando, para ter dá tudo a todos. Vamos espalhar essa primeira lição do Espírito Santo. O que vocês acham? A galera pegou, ó. Isso aí. Muito Boa, bom. gente. Tá? E aí semana que vem a gente entra. Eu falo a lição de semana que vem, o título? Ou deixa? Vamos deixar de curiosidade, né? Vamos despertar o gatilho mental da O que curiosidade. vocês acham que é a segunda lição? Gente, a segunda lição vocês não podem perder. Na verdade, assim, vocês podem, né? Mas eu não perderia. Não perderia. Porque assim, ó, é o que todo mundo deseja. É o que todo mundo deseja. Despertou o gatilho mental da curiosidade. Tá? Então, assim, a segunda lição se vocês acharam essa primeira profunda, pensem, né, gente? Quanto mais pra frente, mais fundo fica esse livro, tá? Então, esse é o nosso começo da reversão do pensamento. Semana que vem vamos para a segunda lição. Gratidão a todos que estiveram aqui, que permaneceram. Incrível, gente. Uma live no domingo, 7 da manhã. A Mila tava falando que foi o melhor café com milagres. Olha, que demais. A Mila... Eu achei um dos melhores também. Que demais, gente. Que coisa boa. Eu fico feliz, porque assim a gente vai evoluindo juntos, né? Porque a galera se conectou hoje. Que incrível, né? Esse foi um tema que eu já tinha sentido de trazer e esperei um pouquinho. Né? Ego, né? Medo. Então, olha só, tá aí a confirmação pra seguir o que sinto, né? E esse é um bom lembrete pra vocês. Seguem o que sentem. Tô sentindo desconforto, observa o pensamento e corrige isso pra mudar o teu sentimento. Agora, se tá sentindo um conforto, por exemplo, eu tô exigindo amor dele e aí busco dar, você vai ver o conforto. Poxa, eu dei, que coisa boa, sabe? Tanto que você deu e tanta surpresa do outro, ou uma reação positiva. Às vezes um relacionamento tá tão intrigado, a gente já não faz tanto, fica só cada um no seu ego, cobrando, que quando faz é uma surpresa tão boa, né? Ou a pessoa fica até sem reação. Gente, que bom que vocês gostaram. A Di tá dizendo que achou espetacular. Opa, eu gosto dessas palavras, espetacular. Maravilhoso, incrível, fantástico, né? Coisa boa. Gente, Lia tá aqui, coisa boa, gratidão. Caroline, não lembro de você antes, seja bem-vinda. Gratidão pela sua presença. Letícia, estamos conectadas, né, Letícia? Pati, gratidão. Pati acho que está aqui em todos os cafés. Tatiana, Adri, prazer recebê-la hoje. A Daura também super conectadas. Gente, recadinhos finais, tá? Exercício do Milagres vai entrar lá no Telegram. Quem não está no Telegram, o link está na minha bio. Você pode acessar. Vai ter um exercício pra hoje, né? Pra semana, na verdade. Um exercício pra vocês. O exercício é sempre simples. Ele tem uma explicação, mas o foco é a frase. E aí você vai aplicar ela diversas vezes no seu dia por 1 minuto. Você vai ficar mentalizando, você vai ver nesse momento essa frase tá me dizendo pra falar dessa maneira. E aí você olha e aplica ela sobre as pessoas, sobre as situações ao seu redor, mentalmente, né? Por 1 minuto. É um exercício que
pra aplicar normalmente de 3 a 4 vezes no dia, tá? Vocês podem praticar, ó, a Caroline tá dizendo que é a primeira vez. Que coisa boa. Estupendo, boa! Psicóloga Ana Oliveira. Estupendo é muito bom. Estupendo. E aí, gente, tá? O canal do Telegram tá lá. Eu vou mandar o exercício agora. O que mais, amor? Tem mais algum recado? Terça-feira tem live de novo. Terça-feira temos encontros, 19h19. Desejo um ótimo domingo pra todos vocês, tá? Se alguém ficou com alguma dúvida sobre café, manda um direct. Dúvida ou quer, poxa, me compartilhar o milagre que você teve aqui, eu fico muito feliz, né? Porque a gente entrega, é aquela ideia, eu dou e sinto a atitude minha de dar. Mas quando eu posso sentir, quando vocês me compartilham como foi pra vocês receber, é muito incrível também, né? A gente vai se fazendo essa união da qual a gente tá falando aqui. Um beijo, gente. Gratidão de coração. Até terça. E é isso. Bom domingo a todos, tá bom? Um beijo.